Muito bem, pessoal. Hoje é quarta-feira e eu tenho muita coisa pra vocês, porque não vai ser surpresa ouvir que o FBI está agindo como o FBI. É isso que eles fazem. É isso que eles querem que aconteça com o caso do Charlie Kirk. Claro, isso era inevitável. Eu preciso contar tudo isso pra vocês. Além disso, quero me abrir com vocês sobre essa sensação esmagadora de desgraça que tomou conta de mim cerca de 10 dias antes do assassinato de Charlie Kirk. A história é meio inacreditável, mas acho importante compartilhar, especialmente do jeito que eles estão agindo aqui, o FBI está tentando encerrar esse caso. E isso também está um pouco relacionado a outra história explosiva que eu tenho pra vocês hoje. Porque vocês se lembram de Thomas Matthew Crooks? Provavelmente não, porque, estranhamente, o governo federal nos disse: "Ei, nem se preocupem com aquele rapaz de 20 anos que subiu no telhado e tentou assassinar o presidente Donald Trump, certo?" Essa história acabou sendo enterrada. Bem, hoje temos algumas informações exclusivas sobre ele, imagens nunca antes vistas de Matthew Crooks, e isso será apenas o começo da nossa cobertura sobre o que sabemos. Então, bem-vinda de volta, Candace. Ok? Então, vamos começar com as últimas notícias. Nem sei se isso é considerado notícia de última hora quando se trata do governo federal. Tipo, não acho que seja uma notícia de última hora. Acho que são só as notícias. É isso que eles fazem. Bem, agora tenho informações de uma fonte muito bem posicionada e confiável de que o FBI está colocando uma quantidade absurda de pressão sobre as autoridades de Utah e também sobre o resto do governo de Utah, para vir a público e dizer que o caso Charlie Kirk está encerrado. Eles querem que isso acabe. Eles querem que o assassinato do Charlie seja oficialmente considerado obra de um atirador solitário. Foi um atirador solitário que fez isso. Ninguém mais está envolvido. Agora, por que eles fariam isso? Por que eles iriam querer isso, certo? O que eles estão dizendo, pelo menos para as autoridades? Eles estão dizendo algo como: é por isso que tenho certeza de que eles não estão sendo honestos, ou dizendo algo que possa soar mais verdadeiro para nós, o público. O que seria eles dizendo: bem, nós sabemos quem fez isso e queremos proteger essas pessoas, então encerre o caso. O que eles estão realmente dizendo, na verdade, é basicamente: se você não encerrar o caso do Charlie Kirk e não considerar que foi um atirador solitário, isso pode atrapalhar nossa acusação contra Tyler Robinson. Isso me parece um pouco como uma chantagem moral. Ei, cara, nós não estamos escondendo nada, mas, sabe, temos esse cara, Tyler Robinson. Se você não encerrar esse caso, isso pode prejudicar nossas chances de prender esse cara. Com certeza. Tenho certeza de que eles estão sendo apenas morais. Tenho certeza de que eles estão dizendo a verdade para as autoridades. Agora, quero lembrar vocês que devemos dar uma olhada no caso atual deles contra Tyler Robinson para ver se devemos aceitar essa narrativa, porque atualmente não há absolutamente nenhum vídeo que mostre Tyler Robinson disparando a arma ou sequer mirando em Charlie Kirk. Na verdade, o indivíduo que filmou as imagens do atirador no telhado, o único vídeo que existe do atirador no telhado, também me disse que não acha que Tyler Robinson seja o cara. Então, como isso vai funcionar como um relato de testemunha ocular? Quando ele relatou o atirador no telhado para Utah, no campus, ele deixou claro que a pessoa estava vestindo uma roupa completamente diferente da que estão tentando afirmar que Tyler usava naquele dia. Lembre-se, Tyler deveria estar apenas usando uma camiseta e um jeans. Ele diz: não, ele estava com equipamento tático. A pessoa que eu vi estava com equipamento tático. Além disso, essa testemunha ocular me disse que aquela arma nem sequer corresponde ao que eu vi. E como eu disse, esse indivíduo definitivamente tem experiência com armas. Ele ensina pessoas a atirar com armas. Então, de acordo com ele e com o que ele observou, se ele for chamado para esse caso judicial em que dizem que querem apresentar acusações contra o Tyler, ele vai testemunhar e dizer: essa não parece ser a arma. Esse não parece ser o indivíduo. Então, como isso vai funcionar? Além disso, de acordo com a pessoa que me contou isso, sobre os federais tentando pressionar pelo encerramento desse caso. Além disso, os federais nem sequer têm qualquer filmagem que explique exatamente como o fuzil, em particular, foi parar no telhado. Isso me surpreende. Essa é uma informação impressionante. Certo, porque tudo o que temos na acusação, ele caiu no telhado às 12h15. Tyler Robinson simplesmente caiu no telhado.
Acho que, em nossas mentes, presumimos com base na foto que eles divulgaram, a única foto ou o conjunto de fotos do mesmo momento dele subindo as escadas. Presumimos que ele, como eu disse, subiu fazendo o stank leg inteiro, até chegar ao topo do telhado. Essa era a nossa percepção. Mas acontece que, de acordo com minha fonte, eles não sabem como o fuzil foi parar no telhado. Isso é interessante. Como vamos levar isso a julgamento? Agora, em relação às balas, a fonte diz que estavam muito fragmentadas para serem compatíveis com o fuzil do Tyler, então eles nem sequer têm as balas. E não vamos esquecer que o próprio Tyler não confessou nada. E essa parte também não fazia sentido. Ele disse que o trouxeram, o Cilly Ackman oferece $1 milhão, o pai do Tyler. Chama o amigo xerife para vir e eles dizem que ele fez isso e a polícia vem e o leva. Eles levam o Tyler Robinson, mas o Tyler Robinson não confessa. Então, como você o prendeu? Isso faz sentido? Como você pode prender alguém se não tem uma confissão? Você teria que ter provas. E as provas não podem ser, confie no meu pai, cara. Não dá. Se eu simplesmente trouxer uma pessoa aleatória e disser, olha, o Skyler acabou de cometer esse crime, e o Skyler disser, não, eu não cometi, ele não confessa, a polícia não pode simplesmente prender. Você não pode simplesmente prender o Skyler. Nada faz sentido nenhum. Não fez sentido desde o começo, certo? E isso é porque os federais estão envolvidos. E eu acredito que os federais sabem exatamente o que aconteceu. Na verdade, não acho que seja exagero, quando examinamos a história, supor que talvez eles até tivessem algum conhecimento prévio. Não todo mundo, obviamente, porque algumas pessoas estão tentando divulgar as informações e tentando descobrir o que aconteceu. Mas sabemos que há pessoas que fazem parte desse aparato que são seres humanos terríveis, que não queremos que nos governem, e ainda assim eles o fazem. Então, estou curioso para saber exatamente como exatamente eles acham que vão condenar Tyler Robinson por isso. Ah, sabe de uma coisa? Provavelmente são as mensagens do Discord. Eu esqueci. Que boba eu sou. A discórdia. Eu esqueci. Foi tão explícito. Como poderíamos esquecer? Candace, onde estás, Candace? Negue teu pai e recuse teu nome. E se não o fizeres, Candace, as balas, minhas digitais, fui eu. Fui eu, meu amor. Eu fiz tudo. Eu que esculpi. Você se lembra, meu amor, quando eu estava esculpindo as balas? Sim. Exatamente nessa hora foi quando eu fiz isso. E esses são os motivos, minha Margaret Daddy. Meu amor, tu não irás, meu amor. Legal. Bela história. História muito legal, federais. Estou meio achando que o Tyler vai se safar porque eles realmente não têm nada além das digitais. E pelas minhas fontes, não é o único conjunto de digitais naquela arma. Na verdade, a única coisa que eu ouvi que fez sentido e que não veio do nosso governo, não veio dos federais, não veio do governo de Utah, mas sim das pessoas que estão lá no local, é que acreditam que, na verdade, Tyler só foi orientado a sair andando e deixar sua arma em uma casa vizinha. Isso. Por algum motivo parece que isso pode ser verdade e que foi assim que ele participou desse evento. Mas vamos ver porque não vou deixar isso passar. Então veremos se os federais nos dirão para simplesmente ignorar isso, como sempre fazem. Sabe, algo bastante relacionado que eu quero te contar. Ontem mostramos um clipe de Charlie falando sobre nossa amizade e como ele estava se sentindo moralmente chantageado por isso. E no mesmo clipe, ele menciona uma lembrança muito querida que tenho, de que ele estava lá quando conheci meu marido. E ele diz, é uma história muito divertida. E realmente é uma história divertida. Na verdade, é uma história totalmente divertida e maluca de como conheci meu marido. Porque foi assim, algo tomou conta de mim. E essa é a única maneira que consigo descrever. E eu entendo todas as teorias da conspiração na internet quando as pessoas dizem não tem como ela e o marido terem ficado noivos depois de 18 dias. Foi exatamente assim que aconteceu. Ok, eu não o conhecia. Eu nunca nem tinha visto o rosto dele em 18 dias, nos 18 dias anteriores. E eu estava com o Charlie, já começando tudo a 1000 por hora. E eu simplesmente sentia que era uma obrigação irmos para o Reino Unido. Foi quando eu digo que foi a coisa mais avassaladora de todas, eu dizia, Charlie, temos que ir para o Reino Unido, para Londres. E ele disse, cara, por quê? Eu disse, não sei, só sinto que devemos estar lá. Sinto que precisamos estar lá para algum evento. E eu fiz algo que nunca tinha feito. Peguei o cartão de crédito do Charlie Kirk. E falei, vou procurar passagens e simplesmente reservar. E depois você só resolve o resto. Talvez isso signifique que devemos começar, sabe, o Turning Point UK. Tem uma energia lá. Isso fazia parte da visão dele.
Ele queria que o Turning Point fosse global. E ele já tinha pessoas interessadas no Reino Unido. Então, na verdade, Dani, tô mostrando pra vocês essa troca de mensagens bem antiga daquela época entre eu e o Charlie, em que eu até escolhi, nunca tinha reservado passagens, só olhava, mas dessa vez eu reservei essas passagens. Eu falei, as passagens estão baratíssimas. Lembra que vi aquele voo para Londres por $450 na econômica ou 1.200 na primeira classe? Ele disse, uau, vamos reservar. Tudo bem. Reservamos as passagens e então, de repente, percebi que o motivo de eu ter essa sensação tão forte de estar lá era porque eu deveria conhecer meu marido. E a única coisa que posso dizer é que foi uma intuição. Nós descrevemos que só poderia ter sido Deus. Simplesmente não tínhamos nenhum outro motivo para estar lá. E então o Charlie organizou um evento de palestras com algumas pessoas que estavam interessadas. E de fato, estávamos lá para ajudar a Turning Point UK a se estabelecer. Enfim, esse sentimento avassalador, eu nunca tinha experimentado algo assim até cerca de uma semana antes, ou na verdade sim, 10 dias antes do Charlie ser assassinado. Então vou explicar isso para vocês, porque quem assiste a este podcast talvez tenha percebido que tiramos o programa do ar de forma aleatória nos primeiros dias de setembro. Então vou descrever exatamente o que aconteceu. Primeiro, houve um tiroteio em uma escola primária que aconteceu em uma escola católica, e eu estava preocupado de uma forma que nunca tinha me sentido tão impactado. E eu pensava, algo não está certo. Algo simplesmente não está certo. E eu senti que havia algum tipo de infiltração acontecendo nas escolas. E a melhor maneira que posso descrever isso em uma frase é que eu senti que o perigo não pararia ali, que mais coisas estavam por vir e que eu precisava tirar um tempo para analisar o processo de contratação de pessoas na escola que meus filhos iriam frequentar. E eu fiz apenas uma busca superficial na internet e algumas mensagens que encontrei que não foram escritas por um professor da escola, mas por alguém que era próximo de alguns professores da escola, me deixaram preocupada. Na verdade, explicitamente o que era um símbolo do submundo polonês, como um símbolo comunista do submundo polonês que ninguém reconheceria, exceto pessoas que sabem o que significa. E eu simplesmente pensei, ok, isso é estranho. Continuei pesquisando online e, estranhamente, não estou brincando e vou mostrar essas mensagens para vocês. Me deparei com o que parecia ser um monte de pessoas falando sobre abelhas. Você está pensando, literalmente abelhas? De certa forma. A única maneira que posso descrever é que era como se eles estivessem falando sobre abelhas, mas não estavam falando sobre abelhas. Era tudo muito codificado. E eu fiquei pensando, será que estou ficando louca? Ou você acha que todas essas pessoas são realmente, entre aspas, apicultores, ou dizem que criam abelhas? Que gíria é essa que eu não estou entendendo? Por que eu sinto que isso tem a ver com estudantes? Eu não me senti nada bem com isso. E eu simplesmente senti que precisávamos nos envolver mais. Ir até a escola, perguntar sobre o processo de contratação, ver se precisavam de mais segurança. Eles meio que me deram aquela coisa que os professores fazem hoje em dia quando você faz qualquer pergunta sobre o que acontece na escola, que é te fazer pensar, por que você quer saber? A gente faz o que quiser. É sei lá, meus filhos têm 5 e 4 anos, na verdade. Os pais deveriam, claro, precisamos nos envolver mais. Como foi que chegamos até aqui? Que a gente se sente louco por fazer perguntas sobre as práticas de contratação nas escolas? E essa sensação simplesmente não passava. Eu posso te mostrar isso, na verdade, porque eu estava pensando, eu disse para o meu marido, tem alguma coisa estranha acontecendo por baixo dos panos. É como se eu sentisse que um perigo iminente está chegando. E por algum motivo, eu sinto que surgiu um submundo nas escolas. E é, relacionado a abelhas. Foi isso que eu disse e eu mandei mensagem para várias pessoas sobre isso. Minha irmã. Aqui estão mais algumas mensagens de texto para outras pessoas. Você pode olhar o intervalo de tempo aqui. Isso é 30 de agosto. Isso é 1º de setembro, quando saímos do ar. 2 de setembro, estávamos fora do ar. E eu comecei a falar sobre pessoas que estavam discutindo abelhas de um jeito que não fazia sentido. Eu fiquei não sei se isso é droga, não sei o que é, mas é estranho. Então, em uma frase, eu só disse, há um perigo iminente chegando, ok, está relacionado a uma escola, acho que é um submundo comunista e não sei porquê, mas tem algo a ver com abelhas. Totalmente sensato dizer isso para o seu marido. E precisamos contratar mais segurança. E contratamos mais segurança naquela mesma semana. E eu estava simplesmente frenética com isso. E nós decidimos que precisávamos começar a educar em casa imediatamente e iniciamos o processo, tiramos nossos filhos da escola e começamos a entrevistar pessoas. Mas não era o suficiente. Mesmo contratando mais segurança, mesmo tirando meus filhos da escola, eu ainda sentia uma sensação de apreensão.
Na terça-feira, terça à noite, na noite antes de Charlie ser assassinado, eu tive o Clube do Livro e senti que precisava enfatizar para as pessoas do Clube do Livro que era hora de tirar seus filhos da escola. Tipo, tirem seus filhos da escola. Um perigo está acontecendo agora. E eu vou mostrar um trecho para vocês. Obviamente, isso tudo está atrás do paywall do que eu disse para as pessoas que estão no Clube do Livro. Ouçam só. Eu estou educando meus filhos em casa. Estou tão animada. Estou muito animada mesmo. Estou embarcando nessa, decisão recente. E é simplesmente, eu sinto, não consigo explicar para vocês, quando um peso saiu dos meus ombros, porque eu pensei, não posso só falar sobre isso. A gente tem que fazer e mostrar para as pessoas que é possível. E eu estou tão feliz que minha irmã, foi quem fez isso primeiro, porque eu pensei, minha irmã, foi muito difícil para ela fazer isso. Ela tem que acordar super cedo. Mas ver ela fazendo me fez pensar, minha irmã mais velha, eu fiquei tipo, o que há de errado comigo? Claro que eu posso fazer isso. E de novo, esse peso saindo dos meus ombros, tipo, vocês não vão ficar com meus filhos. Todo esse sistema, toda essa matrix tem que mandar seus filhos para a escola para quê? Para doutriná-los mentalmente. Em algumas escolas, há abusos acontecendo. Tipo, e eu só tenho que correr o risco e entregar meu filho para vocês, tipo, meu filho pequeno, e aí vocês ainda vão me manipular. Foi isso que realmente aconteceu. Eu estava fazendo perguntas básicas para a escola, tipo, porque eu só ia colocá-los, sabe, em um programinha de creche, programa pré-escolar. E aí eu estava, sabe, fazendo perguntas como vocês contratam as pessoas? E eles disseram, você não pode fazer essas perguntas. O que há de errado com você, mãe? Por que você está com tanto medo? Eu fiquei tipo, ok, tchauzinho. Até nunca mais. Não me faça pensar que sou estranha por ser mãe. Ok? Não pense, não me faça acreditar ou tente me vender essa ideia de que estamos compartilhando essas crianças. Esses são seus alunos. Esses são meus filhos. E se você não entende isso, então eles não podem ser seus alunos. É isso. Isso foi em 9 de setembro. Ok. Então chegou o dia 10 de setembro. Obviamente, Charlie perdeu a vida. E alguns dias depois, me disseram e eu senti instantaneamente que havia tipo uma colmeia de pessoas envolvidas nisso. Eu simplesmente sabia. E quando aconteceu, eu só pensei, meu Deus do céu. E meu instinto está me dizendo que isso era aquilo. O pressentimento ruim que eu sentia vindo da escola. E eu não fazia ideia. Eu não sou uma pessoa de bandeiras, de jeito nenhum. E então alguém me contou, e eu fiquei surpreso, que Utah recentemente, de forma extraordinária, você sabe, modernizou a sua bandeira da abelha. Eu não fazia ideia de que a bandeira do estado de Utah é uma colmeia hexagonal, certo? E quero dizer, para mim sempre foi o estado da colmeia. Então, em 2024, eles modernizaram a bandeira deles. Mas eles sempre foram conhecidos como o estado da colmeia. E para deixar claro, não é porque eles produzem mel. Não é porque eles têm uma grande presença de abelhas. Na verdade, em termos de produção de mel ou produtos relacionados a abelhas, eles estão em 24º lugar. Na verdade, o estado da colmeia está relacionado à Igreja Mormon, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Os primeiros pioneiros mormons fundaram esse estado e gostavam da ideia de uma colmeia trabalhando para o bem comum. Agora, se isso soa vagamente familiar ou comunista para você, a ideia das abelhas operárias. Sim, é daí que vem. Então, esse tipo de pressentimento que eu tinha sobre algo acontecendo no subsolo, eu simplesmente fiquei totalmente assustado. É um símbolo soviético, a ideia de transformar todo mundo em uma abelha operária. E, esteja você à esquerda ou à direita, você deve entender de onde vem o sistema de escolas públicas. Ele é moldado pela ideologia soviética. Eu digo às pessoas que um livro obrigatório é Inside the American Education System, de Thomas Sowell. Não é de esquerda nem de direita. Ele está apenas te mostrando como tudo se formou. O declínio, o engano, os dogmas e como eles estão programando nossos filhos. Você não consegue desler esse livro depois de lê-lo, porque percebe que não existe isso de ser cauteloso demais. Eles sabem como inserir certas coisas lá e como afastar as crianças dos pais, exatamente como foi planejado no sistema soviético, certo? Até mesmo o jardim de infância, você pensa, de onde vem essa palavra? Bem, ela foi criada pelos comunistas que tentaram derrubar a Alemanha e fracassaram em 1848. Margaret Schertz, a família dela veio para cá e esses mesmos comunistas queriam garantir que o acesso ao jardim de infância fosse estabelecido para as crianças. Eles então lutaram para garantir que federalizássemos o sistema educacional. Essas são as mesmas pessoas que pressionaram para que o ensino domiciliar não fosse permitido, certo? Como eu disse, o principal motivo pelo qual eles queriam estabelecer a educação pública é porque ela é essencial para a ideologia radical. Eles entendem algo que talvez nós tenhamos esquecido, que é o fato de que as crianças são o recurso mais precioso.
A razão para isso é porque elas são o futuro. De uma forma ou de outra, as crianças são o futuro, certo? Após o assassinato de Charlie, esse sentimento ainda não desapareceu, certo? Eu entendi que a sensação de desgraça iminente que eu sentia, que era quase paralisante, estava claramente relacionada a esse evento, mas eu só sei que todas essas narrativas aleatórias de atiradores solitários que estão sendo intencionalmente... que nos dizem que são apenas atiradores solitários e depois não sabemos mais nada. Eu simplesmente sinto espiritualmente que essas pessoas estão sendo programadas. Talvez seja por isso que, na maioria das vezes, eles são protegidos pelo nosso governo. Em outras palavras, é absolutamente tolice acreditarmos que o governo simplesmente não pode nos contar nada sobre esses assassinos. Eles apagam tudo e não nos dizem nada. Por que eles fariam isso? É aquele cara, eles estão sempre agindo sozinhos. Não existe nenhum histórico online sobre o qual possamos refletir. Do que você está falando? O que me leva a Thomas Matthew Crooks, porque foi exatamente isso que nos disseram ou não nos disseram. No dia 13 de julho de 2024, um jovem de 20 anos chamado Thomas Matthew Crooks sobe em um telhado e tenta assassinar o presidente Donald Trump. Felizmente, Donald Trump não morreu, mas tragicamente um de seus apoiadores morreu. Um bombeiro de 50 anos chamado Corey Comparatori perdeu a vida tentando salvar seus filhos. E então nos disseram virtualmente nada. Na verdade, fomos informados e estou rindo porque é tão absurdo que o Irã fez isso. O quê? Porque eles estavam ansiosos por uma guerra com o Irã. Eles ainda estão ansiosos por uma guerra com o Irã, mas essa é basicamente a narrativa que foi estabelecida. Eles receberam alguns avisos de que o Irã tentaria assassinar Trump e nós ficamos tipo, o quê? Bem, adivinha o que aconteceu? Alguém entrou em contato comigo porque eu obviamente tenho liderado a linha de frente na investigação desse atirador solitário no que diz respeito ao Charlie Kirk, porque não é um atirador solitário. É uma colmeia, eu sinto isso espiritualmente. E eles disseram, olha, na verdade eu consegui coletar tudo sobre Thomas Crooks antes que os federais apagassem tudo. E é chocante o que você vê. Não há como essa pessoa não estar no radar federal. Agora, normalmente a gente pergunta, ele era de esquerda? Ele era de direita? Porque essa é a isca. A isca é fazer com que eu, como conservador, odeie você se você for de esquerda. E se você for de esquerda, o objetivo é fazer você odiar a Candace, porque isso permite que eles atuem à luz do dia. A realidade sobre Thomas Crooks vai ser uma história com a qual devemos nos familiarizar. Ele esteve nos dois lados, tanto na esquerda quanto na direita. Na verdade, ele trocou de lado. Ele começou, na verdade, como um apoiador do Trump. Vou mostrar para vocês, e novamente, para realmente enfatizar o quanto essa pessoa tinha que estar no radar federal. Um documento de 80 páginas que estou pensando em simplesmente publicar no meu site amanhã, depois de entregar para o jurídico, com todas as contas que ele criou, todas as declarações que ele fez. E, a princípio, ele estava muito revoltado contra a esquerda, quero dizer, abertamente conclamando o assassinato de pessoas de esquerda. E havia vídeos que ele postava de si mesmo atirando, sem balas na arma, no seu quarto. Vou mostrar para vocês um desses vídeos que já foi removido. Não se preocupem, nós desfocamos a arma, só para avisar. Para manter tudo dentro dos conformes aqui. Dê uma olhada. Agora, se você está ouvindo isso no Spotify ou no Apple, o que está basicamente acontecendo aqui é que ele está apenas no quarto dele e não há balas na arma, mas ele está praticando disparar uma arma. E o histórico online dele, há vários vídeos assim que eu tenho, o histórico online dele mostra que ele era extremamente violento. Ele sempre incitava à violência. E eu posso mostrar para vocês um dos comentários que ele fez. Esse foi um comentário em um vídeo chamado Trump humilhado na TV Nacional. E ele escreveu para alguém, haha, isso é engraçado porque eu sempre acreditei que ser patriota era alinhar um almoço. De judeus socialistas como aqueles que vaiaram o Trump e explodir seus cérebros inúteis com um AR, cada um com o seu. Quero dizer, isso é incrivelmente violento. De novo, outro comentário em que ele estava comentando em um vídeo do YouTube. Ele escreveu, percebi que há muitos mentirosos falando sobre a verdade neste post. Bom, me avise. Deixe-me lhe contar uma verdade. Cada um dos democratas que odeiam Trump merece ter suas cabeças cortadas e colocadas em estacas para o mundo ver o que acontece quando você se mete com a América. Então você diz, ok, esse cara era um apoiador de Trump. Então ele faz uma transformação radical por volta de 2020. E isso teve algo a ver com a Covid. Ele ficou muito bravo com Trump.
E ele estava dizendo coisas abertamente que faziam as pessoas denunciá-lo no YouTube, dizendo: esse cara é absolutamente insano. Ele é um maníaco. Ele é um maníaco. Ele era um maníaco obcecado por Trump de um jeito ou de outro. E então ele ficou muito, obviamente, o que é o motivo pelo qual tentou assassiná-lo depois da Covid. Ele simplesmente começa a enlouquecer completamente e está pesquisando explicitamente no Google. Posso mostrar aqui o histórico de buscas desses assassinatos. Antes disso, ele procurou os melhores lugares para um tiroteio em massa. Aqui estão algumas de suas outras pesquisas no Google. Acho que podemos simplesmente rolar a tela para baixo aqui. Sim, tudo bem. E isso tem um cronograma. Mais uma vez, provavelmente vou apenas postar este documento porque você consegue lidar com a verdade. Ele era fascinado por essas coisas. Ele ficou fascinado. Você pode ver aqui. Armas versus manifestantes, reação ao tiroteio em Orlando, carros atropelando manifestantes, disparando um AR-15 o mais rápido possível, bomba de fertilizante. Como se usa um torniquete? Como fazer um coquetel Molotov? Como fazer coquetéis Molotov, me desculpe? Misturando gasolina com isopor, tiroteio em massa no Canadá, atentado de Oklahoma, atirador de elite no tiroteio de Dallas. Você quer que eu acredite com base no que eu vi? Esse indivíduo não estava no radar federal? Simplesmente não estava no radar federal. Gente, isso é um absurdo, ok? Isso é um completo absurdo. E, de novo, outro ponto é que nunca vamos saber quais terapeutas ele estava consultando, certo? A mãe dele está entrando no quarto. Ele está praticando como atirar. Está muito claro o que você pode ver ao fundo. Ele está praticando tiros. Eles querem que acreditemos que isso simplesmente aconteceu por acaso, mesmo que por anos ele tenha documentado o desejo de prejudicar políticos e pessoas tanto da esquerda quanto da direita. De novo, com base em tudo o que foi dito, seja pela raça, pela cor da pele, se eram homossexuais ou não, existe algo realmente especial ali para absolutamente todo mundo. Então, o que está acontecendo aqui? Bem, posso te dizer a minha suspeita. Eu acho que isso é um programa? Acho sim, eu não sei. Não, mas eu sei, sabe? Eu não sei. Não, mas eu sei porque isso me dá a mesma sensação estranha que eu tive quando estava pesquisando sobre o período e aprendendo a realidade do que aconteceu ao longo dos anos 1960, quando o MKUltra, quando aquele programa estava em andamento. E não tenho motivo para acreditar que esse programa tenha sido descontinuado. E eu acredito que eles encontram esses candidatos nas escolas. Eu realmente acredito. Eu acho que eles encontram esses candidatos nas escolas. E por isso eu queria expressar isso para você, que nós, mais uma vez, estamos enfrentando um dilema e podemos traçar isso diretamente do que eles fizeram até o assassinato do JFK, onde os federais estão obscurecendo. Eles estão usando jornalistas para encobrir, eles estão pressionando autoridades do governo, eles estão mentindo para o público sobre tudo, exceto que desta vez é sobre o Charlie Kirk, o que significa que desta vez isso não vai passar porque eu não vou permitir. Vamos fazer uma pausa aqui. Vamos falar sobre algo que a Megyn Kelly compartilhou em seu programa sobre uma maldição que foi lançada sobre Charlie Kirk. Isso é importante para discutirmos por vários motivos. Primeiro, vou passar para alguns patrocinadores. Riverbend Ranch, eu simplesmente adoro eles. Todo mundo quis fazer algo para tentar curar e lembrar de Charlie Kirk. Bem, meus amigos da Riverbend Ranch prepararam a seguinte homenagem para honrá-lo. Ouça só. Prestamos homenagem a Charlie Kirk e celebramos o imenso bem que ele fez em sua vida. Charlie defendeu corajosamente os princípios sagrados da liberdade, do discurso construtivo, da verdade, dos valores familiares e do bom senso. Ele ensinou com humor e sabedoria e sustentou suas crenças com dados e fatos. Ele deu um exemplo poderoso de como se aproximar e conversar com aqueles que discordavam dele. Lamentamos sua partida, mas o que ele nos ensinou continua a ressoar com ainda mais força. Uma mensagem de todos nós da Riverbend Ranch. Ele diz que conheci o dono da Riverbend Ranch antes mesmo de ele começar a fazer bifes, na verdade, com o Charlie. Então, mais uma lembrança do Charlie pra você. E agora as coisas, anos depois, e estou lendo anúncios deles no programa. Pessoas ótimas. Também quero lembrar vocês sobre a empresa de bem-estar, porque é temporada de gripe, o que significa que também é temporada de vacina contra a gripe. Depois de tudo o que passamos nos últimos 5 anos, o número de pessoas que tomam a vacina contra a gripe está em nível recorde. E ai, sem mencionar que, segundo dados do CDC, a vacina contra a gripe é moderadamente eficaz, na melhor das hipóteses, e isso nem considera os ferimentos causados pela vacina. Existe uma maneira muito melhor de se manter saudável. Você pode adquirir um kit de emergência contra contágio na empresa de bem-estar. Se você acordar com dor de garganta ou coriza, você pode tratar seus sintomas imediatamente com um kit prescrito pelo médico contendo ivermectina.
hidroxicloroquina, Z-Pak genérico e muito mais. É como ter um pronto-socorro dentro de casa. Eu tenho, é claro, um kit de emergência contra contágio. Comprei na empresa de bem-estar porque me recuso a ficar preso em filas de pronto-socorro ou depender de um seguro caro se eu pegar um resfriado. Eu simplesmente abro o kit, consulto o guia escrito por médicos para uso seguro e volto imediatamente à minha rotina. Esse kit é literalmente um salva-vidas, com milhares de avaliações de pessoas como você e eu que tinham seu kit pronto em um momento de necessidade. Então você pode acessar wc.health/Candace hoje mesmo e você também pode usar o código Candace no checkout e economizar $48. Você deveria adquirir agora, antes que a temporada de resfriados e gripes comece. É twc.health/Candace. Use o código Candace para ganhar $48 de desconto. Os kits estão disponíveis apenas para o Zao. Infelizmente, apenas para residentes do Zao Rewall. Certo, pessoal? Queria falar sobre o Jimmy Kimmel. Ele está de volta ao ar. Acho que foi um pequeno tempo fora para o Jimmy Kimmel. Fiquei muito surpresa ao ver pessoas da direita meio que comemorando o cancelamento dele. E não estou negando a lógica disso, dizendo, isso já aconteceu com tantas pessoas da direita, então quando acontece com você, que pena, eu entendo. Mas também, se continuarmos jogando esse ping-pong, ninguém ganha, na verdade, exceto o governo, e eu acho que esse é o ponto. Essa é a razão pela qual esse esporte foi criado, esquerda contra direita. E o Jimmy Kimmel fez um monólogo e agradeceu as pessoas da direita do seu jeito bem Jimmy Kimmel, e eu recebi uma menção por dizer, olha, bom senso, o governo não deveria se envolver quando se trata de liberdade de expressão. Isso é insano. Não podemos aplaudir isso. Ouça o monólogo dele. Quero agradecer às pessoas que não apoiam meu programa, nem o que eu acredito, mas apoiam meu direito de compartilhar essas crenças mesmo assim. Eu nunca teria imaginado, tipo, Ben Shapiro, Clay Travis, Candace Owens, Mitch McConnell, Rand Paul, até mesmo meu velho amigo Ted Cruz, que acredite se quiser, disse algo muito bonito em meu favor. Eu odeio o que o Jimmy Kimmel disse. Estou muito feliz que ele tenha sido demitido. Espera, não é isso. É a outra parte. Mas deixa eu te contar. Se o governo começar a dizer, nós não gostamos do que vocês, da mídia, disseram, vamos banir vocês das transmissões se não disserem o que queremos, isso vai acabar sendo ruim para os conservadores. Acho que nunca disse isso antes, mas o Ted Cruz está certo. Ele está absolutamente certo. É uma armação. Todos nós, inclusive ele. Quero dizer, pense nisso. Se o Ted Cruz não pode falar livremente, então ele não pode lançar feitiços nos Smurfs. Mesmo que eu não concorde com muitas dessas pessoas na maioria dos assuntos, algumas coisas que elas dizem até me dão vontade de vomitar. É preciso coragem para eles se manifestarem contra este governo. E eles fizeram isso e merecem reconhecimento por isso. E obrigado. O sentimento é mútuo. Tem algumas coisas que você diz que também me dão vontade de vomitar. Mas é importante que percebamos que o exagero do governo é um exagero do governo. Não importa sob quem isso está acontecendo. Se é Biden ou Trump. Está errado? Ok. E a propósito, ambos os lados são culpados de excessos governamentais. Para que menos pessoas caiam nessa, também quero dizer que queria mostrar a vocês esse clipe da Megyn Kelly. Viralizou bastante. Está em todo lugar, falando sobre algo que eu não sabia, que tem a ver com uma maldição e um feitiço que Charlie Kirk e Erika Kirk estavam preocupados com isso. É uma história meio chocante, muito chocante mesmo, e eu só quero antecipar dizendo que para aqueles de vocês que não entendem que estamos travando uma guerra espiritual, talvez vocês fossem como eu há alguns anos. E eu me refiro a nós como os trouxas. Claro, há pessoas que acreditam em todas essas coisas. E há pessoas que lançam feitiços sobre outras pessoas. Isso é significativo. Eles seguem a numerologia. E é sério. Isso é sério. E você acha que não é porque fizeram nossa sociedade tão plástica, sem substância nenhuma, e estamos tão distraídos? Mas essas pessoas que governam sobre nós, ok, elas sabem a quem adoram. Eles sabem que adoram o luciferianismo. E por isso fiquei muito alarmado que isso tivesse acontecido. E honestamente, eu gostaria que Charlie tivesse me procurado, mesmo que eles tenham acabado consultando um padre católico. Eu não esperava. Eu gostaria de ter podido ajudá-los. A pessoa exata. Mas ouça como Megyn Kelly compartilha o que aconteceu. Uma maldição que foi lançada sobre Charlie pouco antes de ele ir para a UVU. Eu soube, quando estive no Arizona na semana passada, que 2 semanas antes de Charlie Kirk ser assassinado, o site de extrema-esquerda Jezebel declarou que tinha a missão de lançar má sorte ou uma maldição sobre Charlie.
Eles queriam machucá-lo de alguma forma. Eles declararam, e cito, se o misógino de extrema-direita com um corte de cabelo ruim quer demonizar mulheres independentes, Jezebel está mais do que feliz em ser a bruxa dos pesadelos dele. E eles foram até o site Etsy. Sim, o Etsy para, entre aspas, lançar uma maldição sobre ele. Sim, isso realmente existe. O Etsy, o site conhecido por fazer artesanato sob demanda, alegremente lança um feitiço através de suas bruxas, que você pode contratar para alguém, se pedir. Erica e Charlie Kirk ouviram falar dessas maldições e essa notícia realmente abalou Erica em particular. Ela conhecia o ensinamento cristão sobre o assunto. Ela amava Charlie, com certeza. E ela ficou assustada quando soube das maldições que Jezebel havia invocado. Tanto que ela e Charlie entraram em contato com um amigo, que acredito que ela disse ser um padre católico, mas com certeza um amigo, e pediram para ele ir até a casa deles e rezar com eles por Charlie na noite anterior ao seu assassinato. Ela acabou superando isso. E Charlie também. Como ela me disse depois, armas seriam forjadas, mas não prosperariam. Que Satanás e aquelas bruxas não têm poder algum. Só para dar um pouco mais de cor à história, acho que as pessoas que fizeram isso e o que aprendemos sobre aquelas mulheres é que provavelmente quem contratou as pessoas que fizeram a contratação estava tentando ser engraçado. Pessoas que não acreditam em forças espirituais provavelmente só pensaram kkkk, é tipo Vice. É como a publicação Vice. Fumei um baseado e ouvi os Beatles. Ouvindo as músicas ao contrário. Tipo, é como se eles não levassem essas coisas a sério. Então eles estão tentando fazer tipo, haha, manchete engraçada, né? E a pessoa que escreveu o artigo sobre isso disse, não estou invocando forças das trevas para causar mal a ele. Eu só quero que ele acorde toda manhã com uma espinha inexplicável, sabe? Então ela provavelmente está tentando ser engraçada, para ser justa, mas entrou em contato com bruxas que não estão tentando ser engraçadas. Esse é o problema quando as pessoas não entendem que essas coisas são reais, que você está dizendo para uma bruxa, sim, eu vou te pagar, eu vou entrar em contato com você para te pagar. Para lançar uma maldição no Charlie, e a bruxa fez isso. E isso trouxe, obviamente dá para ver que eles ficaram angustiados com isso. Eles consultaram um padre católico que, imagino eu, imediatamente teria realizado um exorcismo que provavelmente não deveria ter sido feito no rito latino. Mas eu sinto que isso é algo que as pessoas deveriam saber. Porque até que algo aconteça com você espiritualmente, você tende a não acreditar nessas coisas. E como eu disse, isso faz parte disso. Eles sabem muito bem qual religião seguem. Os números, a numerologia, tudo faz sentido para eles. As pessoas que estão no controle deste mundo. E você deveria ser muito cauteloso com essas coisas. Muitas vezes eu costumo dar esse exemplo. É como se eles pudessem nos vender qualquer coisa como realidade. Estamos agora nessa cultura do que C.S. Lewis se refere ao cientificismo. Enquanto disserem que é ciência, que não é estranho, então não percebemos que não, eu acho que essas são forças espirituais. Se uma bruxa dissesse, haha, aqui está uma poção, tome-a, ela funciona, você diria, oh, isso é tão louco. Eu não acredito em poções de bruxa, mas tipo, um médico pode criar algo e isso faz você sentir que, claro, mas isso é respaldado pela ciência. É tipo, ok, com outro nome seria a mesma coisa, sabe o que quero dizer? Mas essas coisas são reais. E eu fico feliz que o resultado final, até agora, do modo como isso impactou a sociedade ao ver Charlie ser assassinado, mesmo que não saibamos exatamente quem estava por trás disso, sabemos que foi mais de uma pessoa, é que as pessoas estão voltando para a igreja e que elas tiveram esse instinto ao assistir. De repente, elas perceberam, uau! Foram atingidas espiritualmente, mesmo que não fossem à igreja há anos. Eu estava recebendo comentários. Eu não ia à igreja há 20 anos. E por algum motivo, Washington, a morte de Charlie Kirk, me fez perceber que eu precisava ir à igreja. Isso é pelo menos uma coisa nisso tudo. E houve outras coisas que me deixaram muito feliz. De qualquer forma, quero garantir que terei tempo para os seus comentários porque hoje temos o Clube do Livro e vou aprofundar o que estamos falando. Nessas últimas 2 semanas, este livro que estamos lendo é muito importante. O ataque à verdade e tanto de, reler este livro está me fazendo lembrar do que está acontecendo com Charlie Kirk e de como estamos sendo enganados sobre tudo e de como são perversas as pessoas que estão mentindo. É um livro importante porque você precisa saber do que essas pessoas são capazes. Primeiro, vou ler alguns patrocinadores. Home Title Lock. Se você é proprietário de um imóvel, deveria prestar atenção nisso porque o FBI tem alertado os proprietários sobre um tipo de fraude imobiliária que está aumentando, que é o roubo de título de propriedade.
Esse tipo de roubo não acontece arrombando sua porta e levando suas coisas, mas sim usando um documento de uma página e simplesmente falsificando sua assinatura. Esse documento é registrado no cartório do condado, e se o seu título, que é o registro legal da sua propriedade, for transferido do seu nome, os criminosos usam a sua posse para basicamente esgotar todo o seu patrimônio. Ou eles podem até vender sua propriedade, e você só descobre quando começa a receber cobranças ou avisos de execução hipotecária pelo correio. É por isso que fiz uma parceria com a Home Title Lock, para que você possa proteger seu patrimônio e descobrir hoje mesmo se já é uma vítima. Se você usar meu código promocional Candace em HomeTitleLock.com, você receberá um relatório histórico de título gratuito e um teste grátis da proteção tripla de $1 milhão. Essa proteção oferece monitoramento 24 horas dos registros do seu título, alertas urgentes para qualquer alteração e, se ocorrer fraude, a equipe de restauração nos Ezimual gastará até $1 milhão para resolver. Mais uma vez, é HomeTitleLock.com, código Candace, ou use o link abaixo. Também quero falar sobre a American Financing, pois o Fed reduziu as taxas de juros, o que é bom para os proprietários americanos. As despesas têm sido um grande peso para as famílias. Salários estagnados, preços continuam subindo. A única forma de fechar as contas é usar o cartão de crédito, mas esse ciclo de dívidas com juros dificulta o pagamento. Se você é proprietário de imóvel, ligue para meus amigos da American Financing. As taxas de juros baixaram. Muitos proprietários veem opções na faixa dos 5% baixos. Compare com os cartões de crédito que cobram taxas de 20%. Há um caminho fácil para colocar seu patrimônio suado para trabalhar. A American Financing pode te ajudar a quitar essas dívidas caras, liberar seu fluxo de caixa e manter seu orçamento sob controle. Os consultores de hipoteca, que recebem salário fixo, estão economizando para os clientes uma média de $800 por mês. E se você começar hoje, poderá adiar o próximo pagamento da hipoteca. Assuma o controle. Ligue para a American Financing. O número é 8007-951210. Novamente, 8007-951210. Ou simplesmente visite o American/Owens. Mais uma vez, esse é o americano Owens. Tudo bem, pessoal? Vamos aos seus comentários. Lembrando você, um tiro no escuro. Temos outro episódio que está acontecendo. Vamos falar sobre o controle de natalidade. Essa pode ser a pior. Próximo plano. Não sei se estou dizendo isso certo porque nunca usei, mas eu disse isso corretamente no episódio. Não se preocupe. Uma história maluca de como isso aconteceu. Você precisa saber dessas coisas. Estamos lutando contra pessoas más e seus planos são envenenar a nós e aos nossos descendentes. Se isso parece loucura, então mergulhe de cabeça em um tiro no escuro. E vocês vão ter o Clube do Livro daqui a pouco. Talvez eu me atrase uns 10 minutos para o Clube do Livro. Espero que não tenha problema. E também, nosso canal Saints no YouTube está no ar. Vocês estavam pedindo por isso. Saints no YouTube está no ar. Candace Owens e em espanhol. É isso. Candace Owens e em espanhol. Então, boa sorte por lá. Ok, pessoal, também temos algumas. Parece que os produtores avisaram aqui. Temos algumas cópias autografadas de Blackout disponíveis com 15% de desconto no nosso site Candace. Você pode usar o código promocional Blackout10 e receberá minha cópia autografada. E sim, eu assino cada uma delas individualmente. Desculpa, o código promocional é Blackout15. A Skylar está me corrigindo. Blackout 15 para 15% de desconto nas cópias restantes. Certo, o que está passando pela sua cabeça? Deixe-me rolar aqui. Temos a Cia que escreveu Orações para Cima. Warwick Spiller escreveu: o nome da Igreja Mormon é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ok, obrigado. Estou corrigindo isso. Em alguns momentos, aparece como Mormon. Aparece como Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas na história do fundador online, está escrito Igreja Mormon. Obrigado por corrigir isso. Não nos divida. Eu não estava tentando. Eu realmente não estava tentando dividir vocês. Eu simplesmente não sei. Foi realmente um erro. Lighthouse escreveu: alguns sentem que Erika está fingindo suas emoções. Eu perdi meu filho de 4 anos de repente em abril. Às vezes eu me sentia tão entorpecida. É o nosso corpo se protegendo de uma dor extrema. Eu não consigo imaginar o mundo me assistindo durante aquele período. A dor é insuportável. Sim, eu vi isso. Acho que precisamos ser muito mais compreensivos. É uma coisa inimaginável de se passar. E isso significa que, se não conseguimos imaginar, então não fazemos ideia de como reagiríamos. Ninguém deveria ser capaz de entrar na internet e ver a pessoa que ama sendo baleada no pescoço. A pessoa que é o pai dos filhos dela sendo assassinada e morta, passando por todas essas emoções e ainda tendo que se levantar e ser mãe. E eu imagino que se fosse comigo, provavelmente eu me transformaria em um robô. Eu não preciso, quer dizer, estou pensando em como isso me impactou e eu nem sou a esposa dele. Ele não é o pai dos meus filhos. E eu mal conseguia sair da cama. Então simplesmente não consigo imaginar o que ela está passando.
Então, acho muito justo você dizer isso, e eu agradeço por você ter dito isso. Aliás, eu não vi a última parte do seu comentário. Voltando ao assunto das abelhas, você disse que a colmeia representa um grupo que trabalha junto para Cristo. Obrigado, Warwick Spiller, por fornecer essa informação. Natalie escreve: Dica, a vizinha da minha irmã é a filha de uma senhora que enviou à polícia o vídeo de Tyler Robinson caminhando por uma rua do bairro. A mídia está omitindo parte desse vídeo. Também o mostra trocando de roupa. E ele não está sozinho. Há uma mulher com ele. Ok, Natalie. Oi. Você poderia me enviar isso? Você pode simplesmente escrever "Oi, sou eu, Natalie", na caixa de entrada de dicas para que eu possa receber isso imediatamente? Por favor, envie isso para dicas na Candace. Natalie, por favor, eu imploro. Ele estava com uma mulher? O quê? Como isso é possível? Bem, só temos o vídeo de engenharia da caldeira, então isso é muito interessante. Por favor, me dê esse vídeo, Natalie. Dicas na Candace. Reagan escreve: Sou um ex-professor que desistiu no meio do 5º ano. Preciso abrir meus olhos para o que o sistema é e como ele é abusivo. Para explicar isso aos ex-colegas, preciso apresentar fatos corretos. Quais recursos você recomenda? Bem, eu começaria com Inside the American Education System. Acho que esse realmente faz um ótimo trabalho ao ilustrar o que tem acontecido, por que está acontecendo e qual é o objetivo final. E é uma leitura assustadora para os pais. E precisamos ser, como eu digo, tão radicais quanto eles foram quando estabeleceram esse sistema. Recovery escreve: Não é estranho que, em questão de minutos, o FBI tenha postado fotos das munições com mensagens anti-ICE de hoje e nos mostrado fotos das janelas com os buracos, referindo-se ao tiroteio na instalação do ICE em Dallas? Mas não vimos nada do Charlie. Além disso, pensamentos sobre o médico que se demitiu. Ok, bem, podemos entrar em psicologia. Eu tenho muitos pensamentos sobre isso. Se você está no Clube do Livro e estamos falando sobre a comunidade psicanalítica, acho que provavelmente segue a mesma história de um relacionamento que era muito próximo e depois se rompeu porque Sigmund Freud. Eu nem posso dizer que é por isso que temos o Clube do Livro, mas você sabe como a comunidade psicanalítica foi iniciada. Eles estavam manipulando pessoas que estavam sendo estupradas. E então, às vezes, as pessoas que cresceram naquele ambiente realmente pensavam que estavam fazendo parte da psicanálise e achavam que era real. E então as escamas caíram dos olhos deles e eles perceberam. Espere um segundo, vocês estão protegendo estupradores. E essas pessoas eram rejeitadas. Acho que poderia ser a mesma história da caldeira. Ravik escreve: Admiro você, não por coragem, mas por investigar verdades que outros ignoram. Você é a única voz em que confio. Graças a Deus por você. Muito obrigado. E graças a Deus por vocês, porque vocês me dão coragem para fazer isso. De verdade, com todos os ataques que temos que suportar da grande mídia, comprometer-se com a verdade, especialmente em um momento como este, quando você está sendo atacado, quando você realmente está passando por um luto genuíno e perdeu seu amigo, e você vê o que eles fazem, como não se importam e como mentem sobre essa pessoa. É muita coisa. Confiar em Deus, ter fé no plano e no desígnio dele, e também ter vocês me apoiando faz toda a diferença. Crooks escreve: Eu adoro a história sobre você e seu marido. Meus avós se conheceram e ficaram noivos 3 dias depois. Eles foram casados por 67 anos, tiveram 7 filhos, 24 netos e até hoje 76 bisnetos. Sim, isso acontece. Ok, eu não sei o que dizer para as pessoas. Eu leio essas teorias da conspiração. Eu fico tipo, posso te dizer que simplesmente aconteceu. 18 dias. 18 dias, primeira vez Elliot viu, temos 4 filhos e felizes no casamento. E não estou dizendo que todo mundo deve ficar noivo depois de 18 dias, mas estou dizendo que precisamos parar com essa coisa de namorar alguém por 3 anos. Acho isso um pouco ridículo. E isso se deve, em grande parte, a alguns dos motivos mais sinistros do movimento feminista, sobre os quais podemos falar em outro momento, quando eu lançar meu 2º livro, que será lançado ainda este ano. Certo, pessoal? Preciso sair agora porque tenho o Clube do Livro daqui a pouco. Vejo vocês amanhã.